Fala Jalferinhas do Joaquim Moreira de Souza, professor Gisle Marques, e hoje a nossa conversa vai ser sobre a avaliação diagnóstica. Nós vamos corrigir a avaliação diagnóstica de vocês, tá? E aí vamos ver onde é que tivemos a maior dificuldade para tentar trabalhar as dificuldades de vocês. No entanto, essa avaliação diagnóstica, ela teve como base de conteúdo Ordem Internacional e Nova Ordem Internacional, onde nós trabalhamos toda aquela questão da Guerra Fria e o mundo pós-Guerra Fria também. Então vamos lá agora começar a nossa aula. Agradeço a presença de vocês e vamos lá. Nós vamos colocar aqui a primeira questão, onde o conteúdo abordado nela, ele vai trabalhar o BRICS. O termo, vamos lá, ler a primeira questão. É uma questão da UFPR de 2018, tá? Universidade Federal do Paraná. O termo BRICS, ele tem sido utilizado para designar os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sobre esses países, é correto afirmar que, item A, formam um bloco econômico que é exemplo do Mercosul e da União Europeia, estão estabelecendo um conjunto de tratados e acordos visando a interação da economia. Item B, são considerados países emergentes, embora possuam diferenças expressivas entre si, no que diz respeito à população, território, recursos naturais e industrialização. Item C, sua importância como bloco econômico e político tem reformulado a geopolítica mundial e rivalizando com outras entidades supranacionais, exemplo da ONU. Item D. Uma das suas características é a semelhança no regime político adotado, mostrando que o mundo ainda se divide por questões de natureza ideológica. E o item E. Sua emergência como bloco foi consequência da alta capacidade em articular necessidades globais com interesses regionais acima dos interesses econômicos e políticos. Galera, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é o BRICS. O BRICS já está na siglazinha B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e o S de South Africa, né? O África do Sul. Meu inglês está pesado, hein? Galera, vocês têm que entender que o BRICS ele não é um bloco econômico. O BRICS ele vai ser uma aliança entre esses países emergentes, onde a ideia inicial dessa aliança é alavancar a influência geopolítica desses países. Esses países eles já têm uma economia que estão batendo de frente com os países considerados desenvolvidos. Porém, ele ainda não tem tanta influência geopolítica no mundo. E a ideia dessa aliança vai ser a união desses países emergentes para contribuir, ganhar influência, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, e assim começando a agregar, ou seja, começando a influenciar os demais países como os próprios países desenvolvidos já fazem. Então, já eu dando essa explicação para vocês, já meio que mata a questão. Primeira coisa, se o BRICS não é bloco econômico, nós já podemos aqui riscar as questõezinhas que está falando que ele é um bloco econômico. Ó, o item A aqui, ó. O BRICS, ele forma um bloco econômico. Gente, caiu no Enem, você chegou no Enem, viu o BRICS, leu a questãozinha, e lá tá dizendo que ele forma um bloco econômico, você já arrisca, tá? Você automaticamente arrisca o BRICS. O BRICS, ele é uma aliança, tá? Ele é uma aliança política, uma aliança econômica, porém, a ideia de bloco econômico, ela vai além de uma aliança. Um bloco econômico, ele vai ter que ter um estatuto formal, ele vai ter que ter um fundo econômico próprio, ele vai ter que ter uma secretaria fixa, ele vai ter regras, onde o BRICS ele não chega a ter essas regras, não chega a ter esse bloco formal, tá? Então, assim, galera, lembre-se, guardem na memória. O BRICS ele não é um bloco econômico como o Mercosul, União Europeia ou NAFTA. O BRICS ele vai ser uma aliança, um acordo entre países que buscam um desenvolvimento econômico, político, influenciando assim a geopolítica mundial.
Então vamos lá. O item A ele já está errado porque ele vai estar falando que o BRICS ele vai estar formando um bloco econômico. O item B. O item B ele já aqui não fala nada de bloco econômico, né? Então a gente já pode até continuar lendo. São considerados países emergentes, embora possuam diferenças expressivas entre si, no que diz respeito à população, território, recursos naturais e industrialização. Olha, tá bem interessante, né, esse item B. Vamos deixar ele aí. Vamos passar para o C. O item C, sua importância como bloco econômico. Gente, já pode até parar de ler aqui para a gente não perder tempo, né? No Enem, esse tempinho conta muito. Vamos lá. Sua importância como bloco econômico e político tem reformulado a geopolítica mundial e rivalizado com outras entidades supranacionais, exemplo da ONU. Ó, a ideia dessa reformulação geopolítica, realmente o BRICS ele tem essa ideia de uma reformulação geopolítica. É tanto que essa aliança busca isso. Porém, ele não é um bloco econômico. Então aqui a gente já risca o item C, né? O item D. Uma das suas características é a semelhança no regime político adotado, mostrando que o mundo ainda se divide por questões de natureza ideológica. Galera, o mundo atualmente ele não vai se dividir por natureza ideológica não, tá? Relacionada à Guerra Fria. Ele não vive mais essa divisão. Até porque com o fim da Guerra Fria, nós vamos ver na nova ordem mundial a multipolarização. Então, assim, a ideia dessa divisão do mundo vai ser mais uma questão econômica do que ideológica. Tu não vai ver uma divisão aqui socialista e capitalista, não. Tu vai ver uma redistribuição econômica no mundo e, com isso, nós vamos ver essa separação, ao mesmo tempo que vai ter uma união econômica, né? Os fluxos e fixos que eu sempre falo para vocês. Os fixos, cidades globais, os fluxos, essas trocas econômicas entre elas. O item é, sua emergência como bloco foi consequência da alta capacidade em articular necessidades globais com interesses regionais, acima dos interesses econômicos e políticos. Ó, só em ele falar aqui que ele já era um bloco, sua emergência como bloco, a gente já pode riscar ela aqui. Então, assim, basicamente, para quem não é aluno do professor Jusilê, ele ia ter que achar 5 questões. Mas vocês que estão estudando comigo, vocês iam ficar com dúvida entre o item B e o item D, que são os únicos itens que não falam de blocos econômicos. Lembrando que essa questão é de uma federal, tá bom? Do Paraná. E aí, o item B, ó, são considerados países emergentes, que vai ser o item correto. São considerados países emergentes, que embora possuam diferenças expressivas entre si, no que diz respeito à população, território, recursos naturais e industrialização, eles têm essas diferenças sim. Nenhum país é igual ao outro. Eles vão ter diferenças da população. A população da Rússia é diferente da do Brasil, da Índia é diferente da África do Sul. Eles vão ter diferenças territoriais, com certeza. Diferenças de recursos naturais e diferença na industrialização. Porém, eles são países emergentes que com essa aliança, eles começam a desenvolver um novo rumo para a geopolítica mundial. Certo? Então, o item B é o item correto. Vamos lá agora para a segunda questão. Segunda questãozinha, vamos lá ver o que é que tem na segunda questão. Segunda questão, mamão com açúcar aí, ó. Frase aí de coroa aí para vocês. Vamos lá. Daí, o Instituto Federal de São Paulo, uma questão de 2013. A partir dos anos de 1990, o fim do mundo bipolar e da Guerra Fria significou a criação de uma nova ordem, que pode ser definida como multipolar, esta nova ordem. Gente, nós vamos falar agora de nova ordem mundial, tá? Vai ser pós 1990, ela vai chegar com a queda do Muro de Berlim e vai chegar também com o fim da União Soviética. Então vão ser 2 fatores que nós gostamos de falar. Queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética. Esses fatores vão ser os marcos que acabam a Guerra Fria e começamos a nova ordem mundial, tá? Vamos lá olhar agora aqui os itens. Item A. Significou a eliminação automática dos atritos geopolíticos entre as nações?
promoveu a retomada das divergências ideológicas entre a Europa e os Estados Unidos. Item C. Fez surgir vários centros de poder político e econômico no cenário mundial. Somou novas lideranças, item D, né? Somou novas lideranças políticas às duas antigas, Estados Unidos e Reino Unido. Impediu que países no Sul ascendessem economicamente a condição de emergentes. Ó, galera, fator primordial para a gente entender a nova ordem mundial vai ser justamente a compreensão dessa multipolarização. Então, diversos grupos, diversos polos econômicos separados no mundo, tá? Então, o item A, ele fala, significou a eliminação automática dos atritos geopolíticos entre as nações. Jamais, galera. Com o fim da Guerra Fria, esses atritos geopolíticos, eles aumentaram até. Porque nós começamos a não ter mais aquele atrito União Soviética e Estados Unidos, porém, diversos países da África e da Ásia lutaram por sua independência, a busca por a sua emancipação política e econômica. Então tu vai ver o fim de várias colônias, tanto na Ásia como na África. O Sudeste Asiático ali, ele vai lutar bastante por sua independência, e a África até hoje ela luta, né? Tem alguns países que ainda são, de forma indireta, colônia do imperialismo. Então vocês vão ver que o item A, ele tá errado, tá? Ele não diminuiu, não significou a eliminação desses atritos. Os atritos continuam até hoje por conta dessa busca de emancipação econômica e política. O item B promoveu a retomada das divergências ideológicas entre a Europa e os Estados Unidos. Uma das divergências ideológicas entre a Europa e os Estados Unidos ia ser a questão da socialismo e capitalismo, que alguns países da Europa estavam aderidos ao socialismo. Então, assim, com o fim da Guerra Fria, essas divergências ideológicas, elas tendem a cair. Elas tendem a cair porque o mundo, ele vai começar, como eu falei no início da questão, ele vai ter uma multipolarização, então vai ter diversos polos econômicos. Isso faz com que as fronteiras, elas tendem a se abrir, porque essas fronteiras, elas se abrindo, elas vão fazer com que tenha essa troca comercial entre esses países. E essas trocas comerciais, elas são interessantes, né? Elas vão facilitar a diminuição dessas divergências ideológicas, esse esquecimento dessas divergências. O item C fez surgir vários centros de poder político e econômico no cenário mundial. Galera, o item C vamos deixar aqui, né? Pra gente ver os outros itens. Lembrando que desde que eu iniciei a questão que eu falo dessas divergências econômicas e políticas e abertura desse comércio, né? Então, o item C tá bem interessante. O item D somou novas lideranças políticas às duas antigas, Estados Unidos e Reino Unido. Lembrando que as duas lideranças políticas que nós tínhamos eram Estados Unidos e União Soviética, né? Então, assim, e também a ideia é que nós não vamos ter mais essa bipolarização do mundo, agora nós vamos ter um mundo multipolar, então vamos ter vários polos, várias lideranças econômicas. Claro que se a gente for botar na balança, os Estados Unidos atualmente, ele continua sendo uma espécie de líder mundial, por conta da sua alta economia, o seu alto poder político, o seu alto poder bélico também, né? Se vocês forem observar nas últimas guerras que nós tivemos no mundo, todas elas nós tivemos os Estados Unidos intervindo, e a partir da Guerra Fria da década de 90, ele vai ser também um dos pilares dessas guerras, né? Ele vai promover essa guerra. O item A impediu que países do Sul ascendessem economicamente condições de emergentes. Não, galera, lembra que quando a gente falava de Guerra Fria, de mundo bipolar, esse mundo bipolar ia ser a divisão desses dois países, Estados Unidos e União Soviética, e quando a gente fala de mundo multipolar, nós já vamos ter o aparecimento dos emergentes, como eu até falei na primeira questão. O BRICS é um exemplo. O G20 também, que nós vamos falar sobre ele vai ser um exemplo de países que estão com desenvolvimento econômico, chegando lá para participar economicamente também desse mundo, desse novo mundo, com várias facetas, né? Vários polos econômicos, certo? Então, assim, galera, se vocês observarem, o item C ele vai ser o item correto. Fez surgir vários centros de poder político e econômico no cenário mundial. Então, vocês vão ver que, com o surgimento desses centros de poder,
Tu vai ver também a criação de blocos econômicos. Tu vai ver aqui na América do Sul, o Mercosul. Nós vamos encontrar lá na Europa a União Europeia, vamos ter o NAFTA, vamos ter diversos blocos econômicos que eles vão buscar essa polarização econômica, esse poder político e econômico. E nós vamos também ter alianças, né? Como eu dei o exemplo, o BRICS vai ser uma aliança econômica, tá? Aliança econômica e política. Então a segunda questão é uma questão que eu coloquei para vocês testarem realmente para ver o entendimento de vocês sobre o assunto. E aí vamos para a terceira questão, que é para ver aí como é que vocês estão, tá? Lembrando que a ideia dessa prova diagnóstica sempre foi ver as dificuldades de vocês, tá? A ideia aqui não é dar ponto, nem retirar ponto de vocês, não. É ver onde é que vocês não conseguiram compreender durante esse EAD. Terceira questão, nós vamos lá. A ordem mundial baseada da bipolaridade foi desmontada durante os anos de 1990. Com o término da Guerra Fria, compôs-se um novo cenário político, econômico e social, no qual, lembrando aí, nós vamos falar de novo, pós-Guerra Fria, tá? Pós-bipolarização mundial. Vamos lá, professor, o senhor fala demais, vamos lá ler as questões aqui que os meninos do JMS são práticos, eles gostam de já aprender porque eles estão pensando na UES e no Enem. Vamos lá. A. As zonas de tensão foram controladas pelas políticas monetárias da União Europeia? Galera, o item A, ela não vai estar correta, porque essas zonas de tensão, elas não vão ser controladas pelas políticas monetárias da União Europeia, tá? Elas vão se desfazer por conta do mercado mesmo. Como eu falei na segunda questão aqui, quando a gente estava falando aqui na segunda questão das divergências ideológicas entre Europa e Estados Unidos, pronto, essa segunda questão, ela se liga a essa terceira, esse item B dela. Na terceira questão, essas zonas de tensão não vai ser a União Europeia que vai desfazer isso, não. Apesar que a União Europeia, ela vai fazer com que nós tenhamos uma facilitação, uma abertura de fronteiras entre os países europeus, tá? Os países europeus em si. Então, essa terceira questão, o item A está errado, porque o que vai desfazer toda essa questão de tensão vai ser o mercado mesmo que ele vai se abrir, não só na Europa, mas no mundo também, tá? Essa abertura do mercado vai facilitar essas trocas comerciais e diminuir essa tensão que o mundo já vinha vivendo desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo, ele não teve paz, política e economicamente falando. Ele vai ter uma Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial nós vamos ter uma Guerra Fria, e quando acontece isso, a tensão no mundo vai ser muito forte. E aí, com o fim da Guerra Fria, vai meio que desarmar as potências econômicas. Desarmar não quer dizer que eles jogaram as armas fora ou não. Mas eles vão começar a aumentar sua diplomacia, porque a economia necessita dessas trocas comerciais e essa abertura de fronteira, tá? Então o item A está errado, porque ele vai falar que a União Europeia vai ser um dos fatores que vão diminuir essa tensão, tá? Item B. As chamadas Forças de Paz da Organização das Nações Unidas realizaram, junto ao exército russo, operações militares dos países aliados ao regime soviético. Gente, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética ela foi meio que esquecida, tá? Os países socialistas, eles foram jogados para eles resolverem seus problemas. Então, assim, não tem nada a ver isso, tá? A ONU ela não foi chamar o exército russo para estar intervindo no regime soviético, não. O regime soviético, ele foi meio que esquecido. Acabou a Guerra Fria, o capitalismo meio que, na cabeça do capitalismo, ele foi o vitorioso, né? Foi a economia que ficou hegemônica no mundo. Então, assim, automaticamente, os países socialistas, eles foram meio que esquecidos, foram jogados às margens, tá? E eles mesmos que tiveram que se virar e buscar se adaptar a esse novo mundo. Então, o item B está errado. O item C. Os conflitos étnicos, culturais e religiosos deram lugar ao enfrentamento entre estados nacionais. Beleza. O que caracterizou essa nova ordem, galera, foi o cenário de multipolaridade econômica.
ele não teve esses conflitos étnicos, culturais e religiosos que deram lugar a esse enfrentamento de estados nacionais, não. Mantiveram-se isso, tá? Esses conflitos étnicos, culturais, eles se mantiveram. Porém, a ideia inicial desses conflitos étnicos, culturais, ele vai ser mesmo a questão da emancipação econômica desses países, tá? Então, assim, embora esses conflitos eles tenham base ideológica e tenha ocorrido paralelo ao aumento dos conflitos nacionais separatistas, o que caracterizou a nova ordem foi o cenário da multipolaridade econômica. Então, a nova ordem ela vai ser caracterizada mesmo pela multipolarização econômica. Então, esses étnicos, culturais e religiosos eles se mantiveram, mas o foco mesmo vai ser a abertura do mercado. Lembre-se sempre da abertura do mercado. Quando fala de nova ordem, é a abertura do mercado, vários polos e fixos, tá bom? Vamos lá para o item E. O item E. Não, tem o item D antes, tá? O item D. A nova ordem mundial restabeleceu um período de paz e solidariedade entre os povos. Não, galera. A nova ordem, ela teve abertura econômica, como eu falei do item B, item C, item A, abertura econômica, teve essa abertura política, essa busca por vários fixos, vários polos. Porém, ele não trouxe essa paz, essa solidariedade, não virou um mundo encantado, não, tá? Continuou-se as guerras separatistas, continuou toda aquela luta envolvida com o processo de independência e emancipação dos países, como eu falei anteriormente, principalmente na África e na Ásia. O item é: os conflitos deixaram de ter a conotação ideológica capitalismo versus socialismo. Sim, galera, os conflitos agora não tinham mais essa ideologia, capitalismo versus socialismo, tá? A ideia agora mesmo era economia e política. A ideologia capitalismo versus socialismo, ela se restringiu na bipolarização na antiga ordem, tá? A nova ordem mundial, ela se baseava mesmo nessa briga financeira, tá? Vai ser também o período que nós vamos ver o fortalecimento do capitalismo financeiro, que vocês viram comigo no começo do ano, tá? Como eu falei, o item é o item correto, tá? Não se preocupem que esse slide eu vou estar disponibilizando para vocês via Gmail, no Google Class, vai estar tudo lá para vocês, tá? Quarta questão, vamos falar do nosso G20, países emergentes, países desenvolvidos, tudo unido ali, tá? Questão da Unesp 2017. Quarta questão. Criado em resposta às crises econômicas do final da década de 90, o G20 reflete o contexto de unilateralidade da antiga ordem mundial, marcada pela supremacia britânica no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Primeiro, galera, a antiga ordem mundial não era unilateralidade, era uma bipolarização, né? Uma bilateralidade, que ia ser Estados Unidos e União Soviética. Então esse item já está correto. Errado, cara. O item B. Bipolaridade da antiga ordem mundial, caracterizada pela estabilidade financeira dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Não, galera. Esse item B ele está errado, porque vamos lá ler de novo. Bipolaridade da antiga ordem mundial, correto. Caracterizada pela estabilidade financeira dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Lembrando que esse termo subdesenvolvidos nós gostamos de trabalhar em desenvolvimento. E os países subdesenvolvidos, no caso os países em desenvolvimento, eles não tinham essa estabilidade financeira que prega aí na questão não, tá? Os países em desenvolvimento até hoje, eles estão num processo onde eles buscam seu crescimento econômico, mas sem uma estabilidade financeira. Até porque o mercado, cada vez mais, ele afasta essa estabilidade. O mercado ele é uma loucura, né? Você vê que o Brasil dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, era um país que estava no desenvolvimento gigantesco. Atualmente, nosso país está num processo de estabilização econômica, tentando buscar de novo um crescimento econômico. Então, o item B está erradíssimo, né? Item C.
multipolaridade da antiga ordem mundial. Já podia parar por aqui, ó. Mas vamos continuar lendo. Marcado pelo fortalecimento da cooperação entre blocos econômicos. Galera, a antiga ordem mundial ela não tinha blocos econômicos, nem tinha essa multipolaridade, tá? A antiga ordem mundial ela ficou taxada pela bipolaridade, União Soviética e Estados Unidos, como eu cansei de falar para vocês. Então o item C está erradíssimo. Item D. Multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade de interesses da economia industrializada e emergentes. Lembrando que o G20, galera, ele é formado por países emergentes e países desenvolvidos. Então essa questão D está bem interessante, né? Vamos lá, vamos ler agora, deixa essa D aí, vamos ler a questão E. Bipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pelo controle estadunidense e soviético das instituições financeiras internacionais. Gente, a nova ordem mundial é multipolaridade. Aqui, quando você lê bipolaridade, você já pode excluir. Nós estamos falando do novo, tá? Nova ordem mundial. Então, assim, o item correto, vamos ver aqui qual é o item correto. O item correto é o item D, que vai falar da multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela diversidade dos interesses econômicos, tá? Então, assim, galera, esses países eles vão ter suas próprias características de produção, tanto industrializada como de exportação, por exemplo. Se tu for comparar Brasil e China, o Brasil ele vai ter uma grande exportação agropecuária e a China não, a China já vai ser uma grande exportação industrial. Já a Coreia do Sul vai ser exportação. Quinta questão. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas, muito mais óbvias foram as consequências políticas da guerra. O conflito entre essas superpotências teve sua expressão emblemática no... se nós formos observar, galera, a Guerra Fria em si, ela não teve aquele ataque entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, a questão política no mundo, ela teve uma reviravolta, né, com os conflitos ideológicos entre capitalismo e socialismo. E aí vamos ver aqui o que foi que qual foi a expressão emblemática desse conflito entre as superpotências. O item A. A formação do mundo bipolar. Deixa guardadinho aí, vamos ver. Aceleração da integração regional. Será, galera, que vai ser a aceleração da integração regional? O que seria essa integração regional, pessoal? Essa integração regional, ela vai ser o formato de blocos econômicos. Vai ser a formação desses blocos econômicos, essa integração entre polos econômicos de uma região. Então, isso aí não foi um fator que contribuiu, que esse conflito gerou. Até porque esse conflito ele vai gerar outra coisa, não é? Se eu falar agora, a gente já sabe a resposta. O item C. Eliminação dos regimes autoritários. Não, galera. Porque os regimes autoritários, eles foram características dos governos socialistas. Então, assim, isso não teve essa eliminação dos regimes autoritários, tá bom? Foram características, por exemplo, tu vai encontrar na própria União Soviética um stalinismo lá de vento e popa. Então não foi isso, governos totalitários, não teve influência nisso. O item D, difusão do fundamentalismo islâmico. Também não, galera. Se vocês forem observar, o fundamentalismo islâmico ele vai chegar nos nossos ouvidos em 2001, já com a queda com o ataque às Torres Gêmeas. Então, tu vai começar a ouvir falar da Al-Qaeda. E atualmente, que nós vamos começar a ouvir falar do Daesh, popularmente conhecido como Estado Islâmico. Então, a difusão desse islamismo, ele vai acontecer realmente já nos anos 2000. E o enfraquecimento dos movimentos nacionalistas? Não, galera. Porque esses movimentos nacionalistas, eles passam a ter evidência no pós-Guerra Fria. Então não vai ser, tá bom? O item correto ele vai ser o item A, que vai falar da formação do mundo bipolar.
Então vocês vão observar que a Guerra Fria ela vai gerar a formação desse mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, essa guerra ideológica, capitalismo e socialismo. Viram, o Enem ele não é um bicho de 7 cabeças. O Enem ele é algo que, se vocês lerem, parar, lembrar, tentar lembrar das aulas, buscar lembrar o que vocês aprenderam no decorrer do ensino médio, vocês conseguem resolver essas questões de forma muito simples, tá? Sexta questão, vamos lá. Essa sexta questão aqui, da Estadual do Pará. No mundo pós-Guerra Fria, cujo o período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma nova ordem mundial, com características antagônicas ao período que o antecedeu, a Guerra Fria. Sobre a reordenação ocorrida na economia do mundo no citado período, afirma-se que nós estamos falando de um período pós-Guerra Fria, nós vamos ver agora aqueles multipolos econômicos, tá? Polarização econômica do mundo, formação de blocos econômicos. Vamos lá, o item A. Doutrina Truman e o Plano Marshall foram criados no início da Guerra Fria e tinham como objetivos sustentar governos pró-orientais no combate ao capitalismo. Gente, ambos esses planos, eles foram criados com a ideia de proteger a Europa do socialismo. Então, eles foram ideias em forma de combate ao socialismo. E eram governos pró-capitalistas ocidentais. Lembrando que não se restringiam apenas aos ocidentais. Eles também buscavam alguns governos asiáticos, orientais. Por exemplo, o Japão foi um dos países que se beneficiaram com essa doutrina Truman. Então, o Plano Marshall vai ser aquela ajuda econômica que os Estados Unidos vai disponibilizar para a Europa, dificultando assim com que a União Soviética ela leve aquela ideia socialista para essa Europa, que estava num pós-guerra, estava enfraquecida. Então, esse plano ele chegou para ajudar a reestruturar a Europa. No mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico, nos níveis de produtividade e competitividade entre esses países. Vamos deixar guardadinho essa questão B, né? Vai que. Vamos ver lá. Item C. Com a queda do Muro de Berlim, foi extinto o acordo que criou a Comunidade dos Estados Independentes, em substituição ao Império Vermelho, que fez frente ao capitalismo no mundo inteiro. Galera, a Comunidade dos Estados Independentes ela vai surgir após a queda do Muro de Berlim, tá bom? Então, assim, ela não foi extinta com o Muro de Berlim. Esse acordo ele vai surgir, porque com a queda do Muro de Berlim, esses países que faziam parte da União Soviética, eles ficam sem ter com quem fazer trocas comerciais, eles ficam meio que esquecidos pelo mundo. Então, cria-se essa comunidade do Estado independente para daí começar a ter uma troca comercial. Tá bom? Então, ele não foi extinto, ele vai surgir aí. O item D. A reconstrução do Japão no pós-guerra e sua pujança econômica até os anos de 1980, aliados à consolidação da União Europeia, com base na economia de Portugal e França, dão origem ao mundo multipolar. Não, galera. O mundo multipolar ele vai dar origem à parte com o fim da Guerra Fria, Estados Unidos, a União Europeia, mas Portugal e França, eles não vão dar origem a isso. Até porque eles vão estar num pós-Segunda Guerra, então eles vão estar se reestabelecendo. O Japão ele vai ter esse crescimento com a ajuda financeira dos Estados Unidos, falando até da questão do cordão sanitário, lembram? Lembra que eu falei na aula para vocês? Os Estados Unidos ele precisava de um polo econômico para ele mandar ali na Ásia. Senão, o socialismo ele já estava em conjunto com a China, e aí ele precisava de alguém ali para bater de frente. E ele pega o Japão para ajudar a reconstruir. Em trocas, você vai ter uma troca comercial, vai ter uma diplomacia e vai facilitar essa ideia dos Estados Unidos dominar o mundo todo. Ele vai ter uma base ali no Japão para fortalecer sua hegemonia no mundo.
Item E. Na nova ordem mundial, a China desponta como um dos países economicamente mais poderosos, fazendo frente à hegemonia americana, que se fortaleceu política e economicamente após os atentados de 11 de setembro de 2001. Não, galera. Essa questão da hegemonia da China, ela não vai ser após os atentados de 2001, não, tá bom? Na nova ordem mundial, a China ela vai realmente despontar como um país economicamente não mais poderoso, porque o mais poderoso vai ser os Estados Unidos, mas ela vai despontar como um país altamente desenvolvido, industrializado. Desenvolvido não, industrializado. É tanto que ele vai ser um dos maiores produtores de produtos industrializados do mundo atualmente, certo? Então fica a dica aí para vocês. O item correto vai ser o item B, que nesse mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. E por isso, por sua vez, se traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico, no nível de produtividade e competitividade entre esses países. Nós vamos estar aí dando um exemplo do capital financeiro, né? Nós começamos a ver a formação das multinacionais, a globalização, ó, lembrando Milton Santos. A globalização ela vai estar bem, ela vai participar desse processo pós-Guerra Fria. Nós vamos ver um mundo que ele começa a se desenvolver economicamente e nós começamos a entrar no período da tecnologia informacional, tá? O setor de serviços também ele vai começar a se fortalecer. Olha aí, dá para ligar a ordem mundial com a globalização. Então nós vamos ver um período da formação das multinacionais ou transnacionais, que são empresas que elas vão se aproveitar desse momento que o mundo está com as fronteiras abertas. Nós estamos agora com o mundo com fronteiras abertas economicamente. Então, vamos ter essas empresas sendo instaladas no mundo e tendo essa troca comercial entre esses países, tá? Nós vamos continuar com aquela ideia que eu falo sempre, dos fluxos e dos fixos. Os fixos vão ser os polos econômicos e os fluxos vão ser essas trocas, tá? Financeiras e de produtos. Sétima questão, eu coloquei um mapinha aqui para a gente analisar, tá bom? Foi uma questão que eu adaptei ela para vocês. Analise o mapa a seguir. Com base no mapa e nos conhecimentos da geopolítica mundial do século XX, atribua a afirmativa correta. Esse mapa ele vai estar falando aqui do mundo bipolar. Ó. E aí nós vamos ver os Estados Unidos aqui. Olha a legenda. Quando vocês forem no Enem ou qualquer prova US, qualquer prova que tiver mapa, olha a legenda. Na legenda ela vai estar falando aqui do mundo capitalista, os principais polos ou centros político, militar e econômico do sistema capitalista, os centros secundários e as periferias do capitalismo. Essas periferias do capitalismo, galera, eles vão ser elas não vão ser países que vão participar do capitalismo, porém eles vão estar mais próximos do capitalismo na questão das trocas comerciais, bom? Então eles vão ter uma proximidade com o governo capitalista. E do outro lado nós vamos ver o mundo socialista, com o principal polo socialista, os centros secundários e as áreas satélites, tá? São as áreas que fazem parte da mesma forma que as áreas periféricas do capitalismo. Quando nós trabalhamos essa questão da periferia ou das satélites, elas são aquelas cidades que ficam arrodeando, tá bom? Ao redor. Arrodeando foi bem cearense, né? Ela fica ao redor, tá bom? Desses países. E aí elas vão sofrer. Tudo que vem de benefício para elas não é pensado nelas. É um efeito colateral que acaba sobrando para elas. Quando a gente for estudar urbanização, vocês vão ver que Brasília tem muito a ver com isso aí. Brasília foi uma cidade planejada e as cidades satélites, as que ficam ao redor dela, não recebem nada de bom. O que chega de bom para elas é um efeito colateral. Não foi pensado nelas. Chega de conversa e vamos lá para a questão. O item A. O término da Segunda Guerra Mundial inaugurou o período denominado Revolução Fascista, marcado pelo confronto ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos, gerando diversos conflitos por disputas de território. Vamos lá, o item B. Fidel Castro... vamos logo aqui. O item A, galera. Com o término da Segunda Guerra Mundial, não inaugurou esse período denominado de Revolução Fascista, não, galera. Revolução Fascista, nós vamos falar de fascismo em si,
vai ser no período do Mussolini, o fascismo, lá no início da Segunda Guerra Mundial, período anterior à Segunda Guerra Mundial, onde Mussolini vai começar a formar o fascismo, e daí, com a criação desse fascismo lá na Itália, ele vai se unir ao nazismo do Hitler, da Alemanha, e nós vamos ver aí, então, o início da Segunda Guerra Mundial. Então, esse fascismo não tem nada a ver com o período pós-Segunda Guerra, tá? Nesse fascismo aí, nós vamos ter lá com Mussolini na Itália. Então, esse item aí ele está eliminado, tá? O item B, Fidel Castro se aproximou do bloco socialista, do qual nasceu um plano que levou a uma das maiores crises políticas da Guerra Fria, o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, de 1962, designado como a crise dos mísseis em Cuba. Vamos deixar esse itemzinho aí guardadinho aí, né? Vamos lá para o item C. A Organização do Tratado Atlântico do Norte, a OTAN, é uma aliança militar fundada no princípio da segurança coletiva com o objetivo de manter a paz entre os países socialistas e a ditadura dentro deles. Não, gente. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada pelos Estados Unidos e os países do Atlântico Norte para bater de frente com o bloqueio que a União Soviética tinha instaurado na Alemanha Oriental, tá? Então, com a criação do Muro de Berlim, nós vamos ter também a criação da OTAN, que é para bater de frente com os países socialistas. Então, assim, o objetivo não era manter a paz entre esses países socialistas, não. A ideia dele era mesmo contra-atacar uma jogada que a União Soviética fez com a criação do Muro de Berlim e também um bloqueio continental, ou bloqueio da Alemanha Oriental, tá? Então, o item C está eliminado, está errado. Item D, a corrida armamentista constituiu-se uma característica secundária deste período, já que a questão central da geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial foi a disseminação da Organização Espacial Mundial Multipolar. O item D está errado, tá? Porque essa organização espacial não foi do mundo multipolar, ela foi do mundo bipolar. Vou reler a questão para vocês. A corrida armamentista constituiu-se uma característica secundária deste período. A corrida armamentista ela foi quase como já que a questão central da geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial foi a disseminação da Organização Espacial Mundial Multipolar. Não. A questão que ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial foi a disseminação da Organização Espacial do Mundo Bipolar. O mundo foi dividido em dois e a corrida armamentista ela fez realmente parte disso, tá bom? E ajudou no desenvolvimento tecnológico do mundo nesse período. Item designação de fria vinculou-se a um período geopolítico no qual se destacava a abstenção das superpotências nos conflitos militares nas áreas. Só um minuto aqui que tá atrapalhando aqui, espera aí. Pronto. Nas áreas periféricas do mundo, de forma que os norte-americanos e os soviéticos se desvincularam de guerras localizadas em outras partes do mundo. Pelo contrário, galera, essa designação de fria vem porque a União Soviética e os Estados Unidos, eles não se atacaram, porém eles participavam de guerras no mundo todo, tá? Vocês vão ver guerra do Vietnã, guerra das Coreias, a própria guerra do Kuwait, que vai ser lá a guerra do Golfo, nós vamos ter Estados Unidos e União Soviética batendo de frente, mas elas vão, no caso da União Soviética, auxiliar com armas, com soldados, porém não tinha esse conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Eles aconteciam de forma indireta. Então o item correto, galera, vai ser o item B. Fidel Castro ele vai se aproximar do bloco socialista, do qual nasceu um plano que levou a uma das maiores crises políticas da Guerra Fria, o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos de 1962, designado como a crise dos mísseis em Cuba. Galera, o que aconteceu foi que o Fidel Castro, por ele ter desavença com os Estados Unidos, tendo em vista que ele, na Revolução Cubana, ele consegue expulsar o político, o presidente de Cuba, que era financiado pelos Estados Unidos, e aí Fidel Castro, ele aceita que a União Soviética coloque mísseis em Cuba. Esses mísseis eles ficavam muito próximos dos Estados Unidos, média de 140 quilômetros dos Estados Unidos. E isso fez com que os Estados Unidos
ameaçasse invadir Cuba e fez um embargo naval a Cuba, que fez com que a União Soviética viesse também trazendo navios para Cuba, para daí dar início uma guerra. Só que aí, graças a Deus, eles tiveram uma troca política, de uma diplomacia, onde a União Soviética retira os mísseis de Cuba, os Estados Unidos diz que não vai mais invadir Cuba, não vai invadir Cuba, no caso, e retira também os mísseis que ele tinha na Turquia, tá? A oitava questão. Durante o período da chamada Guerra Fria, o continente europeu foi grande palco das disputas geopolíticas entre as duas potências militares antagônicas daquele período, União Soviética e os Estados Unidos. Um fato marcante que ocorreu em território europeu que indica a tensão da disputa bipolar foi a criação dos estados como o Vaticano, Andorra, San Marino, Liechtenstein, imposta pelos Estados Unidos como forma de dificultar a circulação de tropas soviéticas no continente. Galera, só para vocês entenderem melhor, ele está falando aqui do período da Guerra Fria, galera, das duas potências, União Soviética e Estados Unidos. Isso ocorreu no período pós-Segunda Guerra Mundial e veio até os anos 90. Então, assim, a criação desses estados, como Vaticano, Andorra, San Marino, ele aconteceu bem antes até do que a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não tem nada a ver, não tem nenhum relacionamento a criação dessas cidades-estados com os Estados Unidos, só. Então, assim, a criação dessas cidades-estados, elas não estão relacionadas à circulação de tropas soviéticas no continente. Item B. A Constituição da União Europeia incentivada pela União Soviética para conter a entrada de capitais estadunidenses que pudessem atrair as frágeis economias da Europa Oriental? Não, galera. A Constituição da União Europeia é incentivada pela União Soviética. A União Europeia não é incentivada pela União Soviética para conter a entrada de capitais estadunidenses, não, tá? Que pudessem atrair as frágeis economias da Europa Oriental. Nós podemos relacionar aqui o Plano Marshall, que foi criado pelos Estados Unidos, uma forma de enviar dinheiro para a União, para os países que fazem parte da Europa, os países que estavam com a sua economia fragilizada, para se reerguer e, assim, dificultar a entrada do socialismo da União Soviética na Europa. Outro fator vai ser a criação do Pacto de Varsóvia, que foi criado pela União Soviética para auxiliar a economia e criar também uma fronteira, fechar a fronteira dos países do leste europeu, que eles vão ser ajudados pela União Soviética. Então não tem nada a ver. O item C. Construção do Muro de Berlim, a mando do governo da Alemanha Oriental, como uma forma de impedir que seus cidadãos fugissem para Berlim Ocidental. Deixa item C guardadinho aí, tá bom? Item D. A ocupação da Hungria e da Tchecoslováquia por tropas britânicas na tentativa de inibir a expansão de revoltas populares contra o capitalismo. Nada a ver, tá bom, galera? Essa ideia da ocupação realizada por tropas britânicas também está fora de cogitação. E o item E, a aplicação do Welfare State, Estado do Bem-Estar Social, organizado pela Polônia no sentido de evitar conflitos bélicos no continente. Galera, o Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, ele tem uma ideia que foi retirada até do keynesianismo, tá? A ideia é que o Estado ele comece a enviar, retirar o dinheiro e auxiliar na geração de emprego, no bem-estar social. Essa ideia ela vai ser implantada na Alemanha e até a própria Grã-Bretanha vai também abraçar essa ideia do welfare state, que é o bem-estar social. Então vai ser assim, aquele dinheiro que ele vai ser um fator que acontece pós Segunda Guerra Mundial, e a base do pensamento dele é o keynesianismo, e ele vai começar a fazer com que os países gerem políticas sociais para ajudar essa população, tá? Para ajudar a população do seu país. Então vai ser quando o governo começa a construir obras públicas, como ele fez no keynesianismo, para que empregue a população do país. Vai ser quando o governo começa a investir o seu dinheiro, o governo do estado,
em educação, começa a investir em saúde. Então isso vai ser o Warfare State, tá? E não vai ser na Polônia também, não. E a ideia dele não é evitar conflitos bélicos. A ideia dele vai ser mesmo fazer o bem-estar da população, fazer com que a população consiga viver com dignidade. Então, o item correto, galera, vai ser o item C, tá? A construção do Muro de Berlim foi um dos fatores mais marcantes que ocorreu durante essa Guerra Fria e que mostra a tensão que existia entre as duas superpotências. Essa nona questão, nós vamos falar agora. O BRICS, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vem negociando cuidadosamente o estabelecimento de mecanismos independentes de financiamento e estabilização com um arranjo contingente de reservas, contingente reversa urgente, CRA, e o novo Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, NDB. O primeiro será um fundo de estabilização entre os 5 países, e o segundo, o Banco para Financiamento de Projetos e outros países em desenvolvimento. O arranjo contingente de reservas e o novo Banco de Desenvolvimento procuram suprir a escassez de recursos econômicos a países emergentes. Tais iniciativas constituem uma alternativa. O item A, instituição de crédito privadas, encerrando a sujeição econômica dos países emergentes e evitando a assinatura de termos regulatórios coercitivos sobre as práticas de produção. Item B, aos bancos centrais dos países do BRICS, reduzindo os problemas econômicos de curto prazo e maximizando o poder de negociação do grupo. Item C, a instituições criadas na Conferência de Bretton Woods, definindo novos mecanismos de autodefesa e estimulando o crescimento econômico. E o item D, ao norte-americano Plano Marshall, elegendo como autonomia o destino da ajuda econômica e os investimentos públicos em áreas estratégicas. Item E, a hegemonia do Banco Mundial, deslocando o centro do sistema capitalista e os fluxos de informação para os países em desenvolvimento. Galera, o item correto vai ser o item C. Cada vez mais, essa aliança de independência econômica, essa aliança de influência geopolítica, ela faz com que esses países eles busquem sua autonomia, eles deixem de querer depender do FMI, tá bom? Então, assim, eles tentam buscar agora a sua própria independência econômica, aumentando a sua influência geopolítica, se afastando, por exemplo, do FMI. Então ele busca sua autonomia, tá? O item correto vai ser o item C. Vamos lá para a 10ª questão. O papel da Organização do Tratado Atlântico, OTAN, alterou-se desde sua origem em 1949. A OTAN é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a democracia, a paz e a segurança dos seus integrantes. No começo dos anos de 1990, em função dos conflitos dos Balcãs, a OTAN declarou que a instabilidade na Europa Central afetava diretamente a segurança de seus membros. Foi então iniciada a primeira operação militar fora do território nos países membros. Desde então, ela expandiu sua área de interesse para a África, Oriente Médio e Ásia. O objetivo dessa organização, nos diferentes períodos descritos, são, respectivamente, financiar a indústria bélica, garantir a atuação global, item B, conter a expansão socialista, realizar ataques preventivos. Item C, combater a ameaça soviética, promover auxílio humanitário. Item D, minimizar a influência estadunidense, apoiar os organismos multilaterais, item E, reconstruir o continente devastado e assegurar a estabilidade política. Galera, o item correto ele vai ser o item B. A ideia da OTAN ela vai ser conter a expansão socialista e realizar ataques preventivos. Esses ataques preventivos são formas de combater essa expansão, até porque a União Soviética, na época, ela tinha um grande poder bélico. A OTAN ela continua existindo e ela participa bastante, por exemplo, de atividades contra terrorismo no Oriente Médio. Então, galera, essa é a nossa revisão de geografia, tá? Da nossa avaliação diagnóstica. Espero que tenham gostado.